Isaías capítulo 9. A vinda e o poder do príncipe da paz. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian, porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue será queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ameaças contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem a Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá disso, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem com arrogância e orgulho de coração: os tijolos caíram, mas reedificaremos com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas nós os substituiremos por cedro. Mas o Senhor levantará contra eles os adversários de Rezim e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente. Eles devoram Israel de boca escancarada. Mesmo assim, a sua ira não se desviou e a sua mão continua estendida. Mas o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, o Senhor, num só dia, cortou a cabeça e a cauda de Israel, o ramo e o junco. Os anciãos e os nobres são a cabeça, e o profeta que ensina mentiras é a cauda. Porque os guias deste povo os fazem errar, e os que são dirigidos por eles são devorados. Pelo que o Senhor não se alegra com seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e toda a boca profere tolices. Mesmo assim, a sua ira não se desviou, e a sua mão continua estendida. Pois a impiedade queima como fogo que devora espinhos e cardos e incendeia a mata fechada, fazendo subir espessas nuvens de fumaça. A terra se queima e o povo é devorado pelo fogo, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. Ninguém poupa seu irmão. Mesmo quando colher pela direita, terá fome, e quando comer pela esquerda, não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés. Ambos estarão contra Judá. Mesmo assim, a sua ira não se desviou, e a sua mão continua estendida. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores, para negar justiça aos necessitados e tirar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas vós que fareis no dia do castigo e da desolação, que virá de longe? De quem buscareis o socorro? Onde deixareis a vossa riqueza? Mas vós que fareis no dia do castigo e da desolação, que virá de longe? De quem buscareis o socorro? Onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos ou cair entre os mortos. Mesmo assim, a sua ira não se desviou e a sua mão continua estendida. A futura ruína da Síria.
Ai da Síria, vara da minha ira! A minha indignação é como bastão em suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra um povo que me enfurece. Dou-lhe ordem para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para pisá-los como a lama nas ruas. Ela, porém, não entende assim, nem o seu coração planejou isso. Em vez disso, no íntimo desejou destruir e eliminar muitas nações. Pois diz: todos os meus príncipes não são reis? Calno não é como Carquemes? Amate não é como Arpade? E Samaria como Damasco? Assim como a minha mão alcançou os reinos idólatras, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria, farei também a Jerusalém e a seus ídolos, conforme fiz a Samaria e a seus ídolos. Por isso, quando o Senhor houver concluído toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele castigará o rei da Síria pela arrogância do seu coração e por seu olhar orgulhoso. Pois ele diz: fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sei. Removi as fronteiras dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre os tronos. Minha mão encontrou as riquezas dos povos como quem encontra um ninho, e ajuntei toda a terra como se ajunta os ovos abandonados, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse a boca, ou piasse. Por acaso o machado se gloriará contra quem utiliza? A serra se exaltará contra quem a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bastão erguesse o que não é madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os seus soldados saudáveis, e haverá um incêndio sobre sua glória, como um incêndio provocado fogo. A luz de Israel virá a ser fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil. Ficará como um doente que definha. E as árvores que restarem da sua floresta serão tão poucas que até mesmo um menino poderá contá-las. Naquele dia, o restante de Israel, o sobrevivente da linhagem de Jacó, nunca mais confiarão naquele que os feriu, confiarão com sinceridade no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente retornará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo seja como a areia do mar, só um restante voltará, ó Israel. A destruição está determinada, virá transbordando de justiça, pois o Senhor dos exércitos, executará uma destruição em toda a terra, que já está determinada. E assim diz o Senhor dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque logo chegará o tempo em que a minha indignação e a minha ira os destruirão, e o Senhor dos exércitos a castigará com chicotadas, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe. E a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da vossa gordura. Os assírios já chegaram a Iate, passaram por Migron, deixaram a bagagem em Micmas. Já atravessaram os desfiladeiros, já se alojam em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama bem alto, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Responde-lhe, ó Anatote. Madmena está fugindo. Os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo pararão em Nob, sacudirão o punho contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Agora o Senhor,
O Senhor dos Exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derrubados, e os mais elevados serão abatidos. Cortará o emaranhado da floresta com um machado, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías capítulo 11. O futuro reino da raiz de Jessé. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito, e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Siná, em Amate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá desde os quatro confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não prejudicará Efraim. Voarão por cima dos ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os que vêm do oriente. Porão as suas mãos em Edom e Moabe, e os amonitas obedecerão a eles. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e varrerá o rio com a sua mão. Pela força do seu sopro, ferindo-o, ele o dividirá em 7 braços, de modo que se possa atravessá-lo a pé enxuto. Assim o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. Louvor pela salvação do Senhor. Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.